Olá, esse é o Vida Melhor em Condomínio e no episódio de hoje nós vamos colocar uma lupa no processo de expedição de baixa e habite-se. É isso mesmo, entre a finalização da obra e até a tão esperada expedição da baixa e habite-se, existe uma infinidade de microprocessos que construtora, órgãos públicos têm que vencer até que esse tão sonhado documento seja comunicado a você que comprou um imóvel na planta. E para esse episódio, nós temos dois convidados muito especiais. Um que vem com toda a expertise dos empreendimentos da Cury no Rio de Janeiro, Leonardo Mendes, advogado e coordenador de incorporação da Cury Rio. Seja bem-vindo. Obrigado. E o Marcos Grossi, vou até pegar aqui a ficha para eu não perder todos os títulos, que é engenheiro, sócio-gerente da Fernandes Grossi Engenharia e autor do livro Inspeção e Recebimento de Obras, da editora Leude. Obrigada pelo presente, nós vamos falar disso aqui, já coloquei na minha lista de livros aqui para ler sobre o mercado imobiliário esse ano. Bom, antes da gente começar, faço questão que vocês se apresentem, já que falei do livro, por favor, Marcos, se apresente aí para o público do Vida Melhor em Condomínio. Primeiro, obrigado pelo convite, né, estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento, minha experiência com vocês. Eu sou engenheiro civil, eu tenho especialidade em patologia das construções, né, em problemas construtivos, e eu tento atuar preventivamente, né, prestando consultoria para construtores, e também atuo na esfera judicial, como perito judicial, participando ali do que não deu certo, né? Às vezes acontece. Bom, Leonardo, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional e a sua atuação na Cury hoje. Sou advogado de formação, com especialização em meio ambiente, tá? Trabalho na área de licenciamento há 17 anos, quase 14 na Cury. E hoje eu coordeno o licenciamento ambiental e o habite-se, né? Que é o tão esperado documento final, né? Para a gente poder fazer a nossa entrega para o nosso cliente. Que legal. Leonardo, na introdução, falei um pouco do habite-se, porque eu acho que é o documento que tem um marco aí, eu acho que é o mais popular de todas as informações sobre o processo de conclusão de obra. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre qual é esse processo, desde a finalização de obra até a expedição do habite-se. Conta para a gente como é em linhas gerais. Então, Sabrina, o habite-se, né, no Rio, ele tem várias faces, né? Cada município tem uma particularidade e no Rio ele tem várias faces. E as principais são a do meio ambiente, tá? E da Secretaria de Urbanismo. Então, são duas etapas assim que que leva mais tempo, digamos assim, para a gente vencer. E a gente tem um procedimento no Rio de iniciar, eu costumo dizer que o habite-se ele inicia no primeiro dia de início de obra. Porque dali a gente já se preocupa com a entrega, né? Então, a gente tem várias etapas, né, a cumprir e por isso a gente já no início de obra a gente já faz reuniões periódicas, né? A fim de chegar lá no final. Nós temos 5 setores internos que participam do habite-se, mais diretamente, né? E o meu papel coordenando o habite-se é harmonizar esses setores. Porque o habite-se eu entendo como uma linha de chegada que tem que chegar todo mundo junto, né? E com isso a gente procura, né, harmonizar cada matéria de cada setor e lá no final a gente ter um habite-se tranquilo, conseguir superar todas as etapas que estão pelo caminho. Legal. E existe uma linha de documentações necessárias, regras específicas que a obra precisa seguir para esse habite-se ser expedido? Sim. Como eu falei, assim, a gente tem essas duas faces principais. Começa com o meio ambiente, né? Que no Rio tem uma preocupação inicialmente com resíduo, tá? A gente faz, né, uma gestão correta, né, de resíduo, porque a gente precisa da comprovação no final da obra, junto ao órgão licenciador, e fora isso as questões de projeto, saber se a gente respeitou, né, o projeto conforme aprovado, e superada essa etapa, no Rio a maioria dos procedimentos eles são sujeitos à vistoria. E aí a gente tem a vistoria do órgão ambiental e no final é expedida uma certidão
que é um dos documentos que alimenta o procedimento junto à Secretaria de Urbanismo, que é o final. E aí, esse final, a gente tem o certificado do Bombeiros, a gente tem as declarações comprovando a execução das obras de infraestrutura, água, esgoto, drenagem, pavimentação. E só depois de superar essas etapas é que a gente reúne a documentação e apresenta na Secretaria de Urbanismo visando obter o ABITS, que também é precedido de vistoria. Legal, isso tudo com a obra concluída, né? Isso aí. Claro, a gente não espera a conclusão de tudo para iniciar os procedimentos, né? Mas o documento final requer que a obra esteja 100% concluída. Legal, Marcos. Fala pra gente, antes da gente começar a aprofundar um pouco mais nesse processo, eu queria que você explicasse o que é esse laudo de recebimento e entrega de obra. Conta pra gente sobre este documento, essa auditoria, é um pouco disso? Esse é um procedimento até bastante recente na construção civil. A gente tem relatos que ele começou a ser implementado na indústria da construção em 2006, aproximadamente. É um ato voluntário da construtora que busca chamar uma empresa de terceira parte independente, que não ela mesma, que faça um check-up na edificação antes de entregar para o usuário. Então vai um profissional lá, normalmente um expert, especialista, com os olhos do cliente para identificar os problemas previamente. Né? Então o laudo ele é a concretização dessa inspeção, onde o inspetor vai, em alguns casos, inclusive simular condições de uso. Né? Então vai colocar para funcionar lá a torneira, ralo, para que toda a edificação seja entregue com a maior qualidade possível. E daí a gente tem duas figuras. Tem o laudo de entrega de obra, que é quando a construtora contrata essa empresa para fazer o check-up. E a gente tem o laudo de recebimento, que é quando o condomínio, né, ou o morador contrata essa empresa. Mas, enfim, sendo um profissional isento, independente, na verdade só muda o nome, né? A inspeção... O procedimento é o mesmo. Exatamente, né? O procedimento é exatamente o mesmo. E isso é muito interessante porque é uma preocupação das construtoras em entregar a edificação com a maior qualidade possível. E chancelado por um perito, né? Exatamente. Muito legal. Leonardo, eu vi muito na sua fala, você falou, óbvio, até porque a sua atuação na CURI está como coordenador de incorporação no Rio de Janeiro, mas você podia colocar para a gente aqui, até porque a nossa audiência é composta de compradores, né, clientes CURI do Rio e São Paulo e também pessoas e profissionais do mercado imobiliário dessas duas praças, né? Fala um pouquinho para a gente da diferença desse ABITS, para a obtenção desse ABITS entre Rio e São Paulo, por exemplo. Quais diferenças que você vê como fundamentais entre os dois? Sabrina, então, a gente tem até intercâmbio, né, eu posso dizer assim, de engenheiros, que é com quem eu tenho mais contato, principalmente engenheiros que já trabalharam em São Paulo, vão para o Rio, e esse diálogo que a gente tem, eu pude perceber que a maior diferença é que aqui em São Paulo, o órgão público ele permite o profissional, o técnico que se responsabilize, né, pela aquela atividade, pelo aquele projeto, né, que ele executou. E no Rio, praticamente todos os projetos que a gente submete à aprovação, no final a gente precisa da chancela do órgão público. E isso causa certa morosidade, né? A gente hoje, o Rio evolui muito nesse sentido, a gente consegue fazer muita coisa com autodeclaração do profissional responsável. Eu cheguei a conversar com o Marcos até ali inicialmente e a gente chegou a essa informação, né? A gente compartilhou essa informação de que aqui vai muito na RT daquele profissional que assume e no Rio o órgão público ele ainda fica muito tutor do procedimento. E eu acredito que essa seja a maior diferença. Agora, eu como advogado, né, eu tenho aquela veia legalista. E eu costumo dizer assim, uma licença de obras no Rio, você já sabe o que você precisa para o ABITS.
por mais que para alguns parece muita coisa, muitos itens, mas eu já conheço a regra do jogo desde o início. Na largada você já sabe tudo que tem que ser cumprido para a expedição do Abitsi lá no final da obra. Isso aí. Então, assim, tudo bem, pode ser um pouco mais burocrático, porque depende dessa chancela, né, final em diversos itens do órgão público, das concessionárias, mas de início eu já sei qual é a regra do jogo. Léo, pegando esse gancho do que você falou aí, me fala uma diferença entre o que pode ser relacionado a concessionárias. O que pode ser por autodeclaração e o que tem que obrigatoriamente ter a chancela da prefeitura ou do órgão responsável? Então, Sabrina, basicamente é isso. A gente tem um tripé que é praticamente obrigatório a chancela, ou seja, da concessionária ou do órgão público, que é água, esgoto e drenagem pluvial. Isso a gente já precisa de procedimento junto ao meio ambiente. Eles exigem a gente. E por autodeclaração, aí já cabe à Secretaria de Urbanismo, normalmente eles aceitam uma declaração de responsabilidade do profissional executor da obra, né? Quanto ao serviço de telefonia, gás e energia elétrica. Esses itens, né? Normalmente a gente apresenta uma declaração do profissional responsável pela obra, atestando que aqueles serviços foram executados de acordo com as normas técnicas previstas. Legal. Então tem essa diferença aí, mesmo sendo questões necessárias para a habitabilidade, alguns podem ser por autodeclaração e outros são obrigatoriamente, têm que ser validados pela concessionária ou pelo órgão público. Tá super claro. Ô Marcos, você explicou sobre o que é esse laudo, né, de entrega de obra, sobre o recebimento da obra no geral, e eu queria que você me falasse um pouco sobre qual que é o impacto, né? O que busca esse laudo? Quais são os benefícios da realização desse laudo numa obra, num grande condomínio? Perfeito. A edificação, quando ela está em construção, ela nunca foi testada, né? Então, a gente não sabe, depois de pronto, como ela vai se comportar. Então, essa inspeção é muito importante porque eu simulo o comportamento dela antes do uso. Então, eu consigo me antecipar a problemas futuros. Então, anomalias potenciais que só surgiriam depois de algum tempo de uso, eu já consigo preventivamente identificar e já reparar. Então, diminui a dor de cabeça, resumidamente, do usuário depois, com chamados de assistência técnica e coisas do tipo. E também dá para identificar pequenas coisas de acabamento, detalhes que estão manifestos, que também é muito mais rápido de você reparar do que depois com as pessoas se mudando. E nesse processo de mudança também existe muita geração de danos, Porque a pessoa está transportando mobiliário, muitas vezes vai fazer algum tipo de reforma e às vezes esses problemas podem ser confundidos. Qual que era um vício, um dano aparente, que a gente chama, um vício aparente, decorrente de um erro de construção, desvio de construção, ou um vício aparente gerado pelo usuário. Fica impossível depois de uma perícia a gente conseguir distinguir ou saber de quem é a responsável. Então a inspeção é boa, porque ela faz um retrato exatamente de como a edificação está sendo entregue. Então é como se fosse um registro cautelar. Falou, a edificação está sendo entregue desta forma e está tudo registrado fotograficamente. E é uma segurança para as duas partes, Eu acho que tanto para quem entrega quanto para quem recebe, você ter esse documento, E você disse que é muito recente, 2006, que foi uma prática que tem sido adotada essa prática. Exatamente. Isso, na verdade, foi um insight das próprias construtoras, Porque existia um procedimento que é muito errado, que todo mundo achava que a garantia de construção era 5 anos, Então, passava os 5 anos, chamava um perito, ele fazia um check-up, apontava 1000 itens e daí entregava um laudo para a construtora falando, refaz o prédio. E daí foi tendo que fazer uma educação, com relação a garantias para o usuário, que assim, você tem direito, mas também tem deveres de manutenção e tudo mais. Então as consultoras foram cada vez mais se antecipando até o momento que chegou e falou, o perito que está indo lá no final, porque ele não vem no começo e já identifica coisas que potencialmente podem aparecer no 5º ano. E daí foi esse trabalho das construtoras de tentar cada vez mais melhorar a qualidade do produto que começou a fomentar esse serviço no mercado de pericial.
E é prática a construtora que faz esse laudo antes da entrega disponibilizar esse laudo para o condomínio? Ou não é uma prática de mercado? Varia muito de construtora para construtora. Primeiro que é voluntário, né? As construtoras fazem esse trabalho se quiserem, né? E algumas preferem não entregar o laudo e outras preferem entregar o laudo mostrando, é um atestado de conformidade. Daí depende muito... Aí é uma prática, como não é obrigatório, fica de acordo com a governança de cada construtora. Exatamente. Legal. Leonardo, a pergunta que não quer calar e que certamente é a que é mais feita para quem se relaciona com clientes que compram imóvel na planta. Qual é o prazo para a gente ter o Habite-se? Essa é a questão de prova, né, Sabrina? O que acontece? Normalmente, eu peço um prazo de 60 dias, né, a partir da conclusão de obras, porque, como eu falei, eu tenho 2 procedimentos finais ali de Habite-se, que é o meio ambiente e o urbanismo. Entretanto, a Cury sempre nos desafia, né? E a gente já teve exemplos de Habite-se saindo em 15 dias. É um desafio para a gente muito grande, mas a gente busca sempre fazer no menor tempo possível, claro, obedecendo todas as normas, sem pular nenhum procedimento que depois possa vir trazer problema para a Cury e para o cliente, enfim. Mas o prazo inicial que eu procuro estabelecer 60 dias, mas claro, a gente está sempre norteado, né, pelo prazo contratual do cliente, né? A gente procura sempre entregar o mais breve possível para não ultrapassar nenhum prazo, e a gente tem o nosso setor de planejamento que nos ajuda nesse controle, para a gente sempre respeitar o prazo contratual. Legal, mas engraçado que quando você fala de tantas microetapas, né, são tantas etapas que têm que ser vencidas, estabelecer um prazo médio é sempre um desafio, né? E as diferenças entre Rio e São Paulo também podem variar de acordo com cada município, né? Então, realmente, 60 dias é um prazo ousado para quem trabalha no mercado imobiliário aí e vê os desafios de todas as construtoras. É realmente um prazo ousado. 15 dias eu não vou nem comentar. O Marcos deu até uma mexida na cadeira ali. Ô Marcos, além dessa inspeção para recebimento e entrega de obra, existem outros procedimentos, outros laudos e inspeções que podem ser realizados durante o andamento de obra que apoiam para que essa entrega ocorra de uma forma mais tranquila e positiva, que apoie, inclusive, na expedição desse Habite-se? Você, como perito, né, profissional que atua nessa área, você tem outros produtos que podem, outros laudos que podem ser feitos durante o acompanhamento, o andamento da obra? Sim, essa é uma boa pergunta, Sabrina, porque cada vez mais os profissionais, né, que estão envolvidos com a construção da obra, eles começam a pedir a primeira, porque normalmente é em 2 etapas que a gente faz esse trabalho, 2 vistorias normalmente. Cada vez mais eles pedem para a gente antecipar a vistoria, porque quanto antes eu entrar lá e identificar problemas relevantes, né, então, faltou uma rampa aqui. É mais fácil ele arrumar isso no meio do processo do que no final do processo. Então, assim, o check-up de entrega é como se eu estivesse numa linha de produção recebendo o produto já pronto no final da esteira. Então, se tiver algum erro, eu vou ter que destruir ele ou refazer ele com muito mais recursos. Se eu inspeciono em etapas anteriores, eu consigo arrumar antes que ele passe para uma etapa futura que pode ter que ser destruída para reparar a anterior. Então, por exemplo, a impermeabilização, que é um elemento oculto, né, do piso. Se eu identificar um problema de umidade, depois que já estou com revestimento, forro, vai sair muito mais caro para a construtora arrumar do que se eu inspecionasse o momento pós-impermeabilização. Um dia depois da execução, faço o teste lá de lâmina d'água, de estanqueidade, identifico o problema ou não. Então tem esse serviço, né, de acompanhamento de obra, fiscalização, enfim, tem vários nomes que pode se dar para isso. Mercado muito legal, que aí você consegue tratar antes de evoluir outros serviços e aí com isso você ganha tempo e gasta menos, né? É interessante quando na sua fala
que eu fico pensando que um produto que as construtoras podem comprar é esse análise de patologias recorrentes para que ela retroalimente a equipe de obras e de projetos, para que crie e que trabalhe em produtos cada vez melhores para os clientes. Existe esse trabalho também, esse serviço? Existe. Existe uma intenção, pelo menos, né, muito salutar dos departamentos de assistência técnica ou pós-obra, que é primeiro eles quantificam, né, a quantidade de problemas e eles têm noção do que dá mais problema ou não. Então a gente usa alguns recursos estatísticos, né, tipo gráfico de Pareto, histogramas, para ver o que é mais impactante. E daí a gente dá prioridade nesses serviços para melhorar procedimento, contratação, material, acompanhamento de execução, porque daí você vai ter um impacto, né, de benefício muito maior se você atuar naquele que dá mais problema no pós-obra. Então existe isso, existe essa retroalimentação, né, essa preocupação em aprender com os erros, porque é nada mais do que isso. Você errou, vamos aprender. Por que eu errei? E vamos corrigir o que está errado e aprender para não fazer de novo, né? Exatamente. Existe essa preocupação, sim. Muito legal. Gente, Marcos, Léo, foi um prazer imenso. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, de estar aqui com a gente no Vida Melhor em Condomínio. Eu saí hoje muito mais preparada em relação ao tema BITSE. Acho que todos nós aprendemos muito sobre a construção dessa baixa BITSE, né? Porque desde o primeiro dia de obra, ou como o Marcos disse, bem antes disso, que a gente começa a trabalhar para ter esse documento que eu sempre vejo nas interações com clientes que é um momento muito comemorado, né? Mas para que ele seja possível e de forma rápida, como o Leonardo falou, é um trabalho que anda paralelo com a obra, desde a execução, no trabalho de inspeção e melhoria, correção e melhoria contínua, também quanto à parte de legalização. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Vou abrir espaço. Marcos, fique à vontade para suas considerações finais. Tá bom. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, a CURI pelo programa, né, que está levando conhecimento. Então, esclarecimento sempre é muito importante, né? A gente está elucidando o cliente para que ele esteja mais consciente e essa relação transparente. Então, parabéns pelo programa, tentando levar conhecimento, esclarecer o cliente. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouco e trocando essas ideias. Muito obrigado. Foi ótimo. Leonardo, fica à vontade. Sabrina, agradeço o convite mais uma vez e espero ter elucidado, né, alguma dúvida que possa ter nesse universo que, para quem não está acostumado, é um pouco complexo, né? Mas espero ter trazido mais esclarecimentos do que dúvidas. Não, tá ótimo, foi ótimo. Bom, para você que está com a gente aqui no Vida Melhor em Condomínio, o nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube, no canal da CURI. Fique à vontade para deixar os seus comentários. Se você ficou com alguma dúvida ou quer mais algum esclarecimento, fique à vontade que a gente vai depois responder ou, claro, se for o caso, passar para os nossos convidados. É um prazer essa interação e os temas sugeridos nos comentários são sempre analisados pela equipe de produção da CURI e a gente vai trazer cada vez mais conhecimento. Tenha você uma vida melhor em condomínio. Obrigada e tchau, tchau.